Oi, oi, oi. Hello, tudo bem, gente? Demorei, mas eu vim, né? Vamos para mais um vídeo. Mais uma live de tarô com bruxaria. 22 dias de tarô. Hoje falaremos da deusa Maat e o arcano a justiça. Olha que linda esta carta maravilhosa. Do tarô das deusas universais. A luz atrapalha um pouco, né? Espero que dê pra vocês verem. Mas essa carta é maravilhosa e eu amo essa deusa demais, assim. Não tem uma deusa aqui que eu fale que eu não amo, né? Eu amo essa deusa demais, demais, demais. E amo também esta carta do tarô. Este arcano, ele é maravilhoso. Então a gente falou do arcano 7, né? Que a gente trouxe a deusa Els, uma deusa maravilhosa e pouco conhecida também. Olá. Quando a gente fala da justiça, a gente já começa a ir num dilema e numa polêmica, né? Deixa eu abaixar um pouquinho a luz aqui, que tá muito, muito, muito claro aqui pra mim. Muito claro. Pronto. Melhor. Então, por quê? Porque em alguns baralhos, o arcano da justiça é o arcano 8. E em outros baralhos, o arcano da justiça é o arcano 11. Tradicionalmente falando, né, há aí essa troca numérica, e tradicionalmente falando, o arcano da justiça geralmente é o arcano 8, né? E se a gente for fazer até uma ligação com a numerologia nesse passo, o número 8, ele é o número da justiça mesmo, né? O número das pessoas, inclusive, que gostam de tudo certinho, das pessoas organizadas, das pessoas que planejam na vida, né? Então, é um número de ordem, né? E já o arcano 11, tradicionalmente falando, é a força, que a gente vai falar posteriormente aqui, né? Mas eu sigo esta linha tradicional mesmo. Então, para mim, o arcano 8 é a justiça e o arcano 11 é a força, e é assim também que eu ensino para os meus alunos, tá? Mas vocês vão encontrar em outros baralhos, em alguns decks, a troca numérica, né, do 11 para o 8. Então, a justiça sendo o arcano 11 e a força sendo o arcano 8. Por que isso acontece? Por conta de ensinamentos da própria Cabala, né? Então, se a gente for mergulhar aí na história do tarô, a gente vai perceber que ele tem muita ligação com outras filosofias ocultas. E uma dessas filosofias é a própria Cabala. Dá pra gente fazer essa relação? Dá pra gente fazer uma relação do tarô com várias coisas. Tanto que nesse quadro a gente faz a ligação de tarô com bruxaria. Mas, como eu já disse em outras lives também, o tarô é tarô, cabala, cabala, numerologia, numerologia e bruxaria, bruxaria. A gente faz uma ligação, mas cada coisa em seu lugar, tá? Então, se a gente segue uma linha cabalística do tarô, então tudo bem, né? Se pra você isso tá ok, tá? Tudo bem fazer essa troca. Caso não, segue a linha tradicional mesmo, que é o que eu aconselho mesmo. Na maioria dos baralhos a gente encontra o tradicional, então a justiça é o 8, mas tem outros baralhos que a gente vai encontrar o 11. Isso faz alguma diferença e tal? Faz, né? Na minha percepção faz, porque o tarô ele é uma jornadinha, então é um depois do outro. Se a gente coloca a força antes da justiça, a gente tem aí uma troca de caminhos, um desvio, podemos dizer assim, na minha concepção, tá? Mas o que é a justiça, então? Bem, a justiça, ela é uma das cartas mais bonitas do tarô. Quando a gente fala da justiça, as pessoas acham, na verdade, que a gente está falando da justiça aqui, da justiça da terra, né? Da justiça do eu vou te prender, ou então, eu tô com problema no advogado, problema na justiça. E sim, né? Pode ser isso também, mas não só. O arcano 8, ele abarca muito mais, ele é muito mais abrangente, né? É a justiça divina. E, inclusive, a justiça não faz muito jus ao que essa carta realmente representa, né? Porque a justiça mesmo, ela dá essa conotação de justiça pelas próprias mãos, ou justiça então aqui da terra, quando na realidade o arcano 8 ele não vem falar somente da justiça, ele vem falar mais ainda em essência de um ajustamento, de um reequilíbrio. Ajustamento com o quê? Com aquilo que há além, né? Ajustamento do meu micro com aquilo que há no macro, esse equilíbrio,
né? Então, o ajustamento, o reequilíbrio da própria vida, a ordem da própria vida, né? Fala muito também da lei de causa e efeito, né? Então, o que você colhe é aquilo que você planta, ou melhor, o que você planta é aquilo que você colhe, né? Então, você não vai plantar batata esperando colher cenouras. Então, a justiça, ela vem falar muito, né? Oi, gente. Oi, eu ouvi o tarô e deusa Kemética e vim correndo. Deusa Maat, exatamente. Hoje falaremos dela, maravilhosa. Essa carta é linda, das deusas universais. Então, estou exemplificando um pouquinho, falando um pouquinho do que é a justiça primeiro, né? Depois a gente fala da deusa e a ligação que ela tem. E o que isso vem falar no nosso caminho bruxístico, né? Que é muito interessante, né? A gente vê os arcanos do tarô por um olhar bruxístico. Então, a justiça, ela vem para além dessa justiça terrena que a gente conhece. Ela vem falar da nossa noção de moral, da nossa noção de ajustamento, equilíbrio e da nossa própria noção de justiça, ligado àquilo que a gente tem como sagrado, ligado àquilo que a gente acredita, ligado com o macro, né? E vem falar muito também daquilo que a gente planta na nossa vida. Então, você não vai esperar colher algo que você não plantou. Então, a justiça, ela também vem falar disso, da justiça da questão de, peraí, você tá querendo uma coisa, mas você fez por onde? Por essa coisa? Então, a justiça divina entra onde aí? Então, é todas essas reflexões. O arcano 8 é um arcano muito profundo, inclusive que faz jus à deusa retratada nesse arcano, que é a deusa egípcia maravilhosa Maat, que Maat também a gente não pode restringi-la, né? Ela é uma deusa muito grandiosa, é uma deusa muito antiga também. Ela é tão importante nesse panteão, e assim, muito importante mesmo para os egípcios, que ela é muito mais do que uma deusa, ela é uma noção de vida, uma noção de moral para aquela sociedade, né? Ela se tornou, inclusive, a própria personificação da justiça para aquele povo, da justiça social para aquele povo, né? Então, os tribunais, muitos tribunais, eles aconteciam em templos de Maat, né? Porque a lei, a justiça da terra era regida pelo conceito de justiça de Maat. Então, Maat, ela vai além da divindade, né? E ela é tida, inclusive, como uma divindade prímiva, né? Inclusive, ela também é maravilhoso. Eu amo a cultura egípcia porque ela faz umas conexões entre os deuses, né? Então, Maat, ela é tida como irmã, esposa de Thoth. Então, é uma coisa muito assim, Maat e Thoth são deuses muito ligados ao próprio tarô. E são deuses que falam de muitos mistérios universais por conta da riqueza cultural, né? E a gente consegue entender muitas coisas do próprio tarô sabendo esses deuses, né? Conhecendo um pouquinho desses deuses. Então, eu acho muito interessante essa dupla, né? Desses deuses. Então, Maat, ela foi, assim, tão importante que ela era tida como princípio universal. Então, ela é a própria ordem, né? Ela é a própria ordem, a ordem universal, a ordem da vida, a ordem que segue as estações do ano, a ordem do ciclo do dia e da noite, a ordem de tudo. Ela não é só a ordem da justiça, do você é culpado ou inocente, ou a lei de causa e efeito mesmo, aquilo que você planta, você colhe. Não, ela não é só isso. Ela vai muito além disso. Assim como o arcano 8 também vai muito além, entendem? Que o sentido de ordem, o sentido de justiça, de ajustamento, esse conceito, ele vai muito além da prática aqui. Ele é um conceito universal, espiritual. Ele é um conceito cosmológico, entendem? Que o próprio caos tem uma ordem. Inclusive, o caos é irmã de Maat, né? Que quase ninguém fala que Maat tem uma irmã, porque Maat é a ordem, então. E ela tem o seu contraposto, que os egípcios, eles super reconheciam a importância do contraposto das coisas, do contraponto na realidade das coisas. Então, Maat era a ordem. Então, ela tinha a irmã dela, que eu esqueci o nome, eu vou ver aqui na minha cola, Isfet.
era o nome o nome da irmã de Maat, que é o caos, né? Então é muito bonito a gente ver isso, que a própria ordem universal é Maat, então ela define essa ordem até mesmo noturna do céu que eles observavam, é a própria Maat. Então a sua alma, que peso que tem a sua alma, né? Que peso que tem o seu coração, o que você carrega no seu coração? Isso é Maat. A moral que você constrói dentro de você, isso é Maat. Né? Tanto que encontramos Maat até mesmo nos túmulos, né? Das múmias, a gente encontra a Maat, ela sendo retratada com uma cor amarelo ocre, né? Eu acho muito bonita essa questão do amarelo ocre para essa deusa. Não só para essa deusa, mas para uma série de deuses egípcios, né? E ela tem essa característica, então ela carrega também uma pena de avestruz na cabeça, que é a pena onde ela preside os rituais, né? Os funerais, na verdade, os julgamentos ali das almas dos mortos, juntamente com Anubis, que é um deus que a gente também já falou em postagens aqui da Caixa da Bruxa, que também é um deus maravilhoso, que eu também fiz uma ligação dele com a carta do Arcano 20, o julgamento, que fala sobre um renascimento, uma segunda chance, né? E Anubis, ele é o senhor do próprio renascimento, ele preside tudo isso, ele nos acompanha juntamente com Maat, que também doa ali a sua pena para que o coração daquela alma seja pesado. Então, nos funerais egípcios, a alma então morria e era direcionada para o Hades deles, que eu esqueci o nome, inclusive a Guga pode falar aqui pra mim qual é o nome, eu esqueci o nome, e ia lá, né, pro local onde as almas ficam, esqueci realmente o nome, gente, fala aqui pra mim, tá? E daí eles falavam, bem, vamos lá então, vamos pesar o seu coração na balança, né? Então, se o seu coração ele for equilibrado com a pena de Maat, então a pena de avestruz de Maat ia num prato da balança, igual tá sendo mostrado aqui, né? Num prato da balança tem a pena, é que não dá pra ver direito, mas num prato da balança tem a pena e no outro prato tem o coração da pessoa. Se o seu coração for mais pesado que a pena de Maat, você é devorado por Amit. Se o seu coração for equilibrado com a pena de Maat, então você pode ser feliz no reino dos deuses junto com os deuses, né? Então ela determinava o peso da sua pena, né? A sua pena determinava qual é. O seu coração é tão leve quanto a pena de Maat, que é a pena da justiça divina, né? Que é o instrumento de poder da própria moralidade daquela sociedade, o que é muito interessante, né? Duat é o nome do reino dos mortos, né? O Guga. Muito bom, obrigada. Então, e é muito interessante. Eu amo Maat, ela é uma deusa super profunda, eu já fiz vários trabalhos com ela e ela é uma deusa que a comunicação com ela é muito, muito, muito intensa. Ela é uma deusa alada, né? Eu acho isso muito legal. Ela é uma deusa maravilhosa. Ela tem a Ankh também como o seu símbolo de poder, né? Que é a cruz do renascimento, que inclusive ela tá aqui segurando. E fazendo uma ligação, pessoal, com o nosso caminho espiritual e ela também, eu acho que dispensa, né, apresentações, dispensa muitas explicações Maat com a justiça, porque Maat, então, ela é o próprio Arcano 8, né? Ela é o próprio Arcano 8, porque o Arcano 8, ele é isso em nós, é a noção de justiça em nós. É a gente saber que, cara, se eu plantar, eu vou plantar exatamente aquilo que eu colho, né? Eu vou colher exatamente, eu não vou... E eu tenho que ter isso na minha cabeça 24 horas por dia. E a gente sendo bruxo, já fazendo uma ligação com o paganismo, a gente tem a lei tríplice, né? Que nem todos os bruxos se sujeitam a essa lei tríplice. Que é o quê? Que é a triplicidade. Você se sujeita, então, a partir da sua iniciação, você se sujeita à triplicidade daquilo que você emana, daquilo que você planta, daquilo que você... fertiliza na sua vida, seja na sua vida mágica ou na sua vida cotidiana, que na realidade para um bruxo não tem muita diferença, a gente não faz muito essa separação. Vocês entendem que aí já está o conceito da justiça, não fazer essa separação. A partir do momento que a gente não faz uma separação na nossa vida, tem uma vida mágica e uma vida cotidiana, uma vida mundana, então, fica mais fácil da gente usar algumas muletas, vocês entendem? A partir do momento que a gente unifica essas coisas,
Então aí a gente está também exercendo a justiça e também exercendo Ma'at, que é trazendo um conceito macro para o micro, que é trazendo um conceito macro para a minha moral, para a minha ética, para a minha prática diária, para a minha vida como um todo. Né? Então, eu sabendo disso, eu tendo essa unificação o tempo todo, então é claro que as minhas ações, as minhas palavras, os meus pensamentos, os meus comportamentos para comigo e para com o todo serão ou deverão ser sempre mais pensados, no sentido de eu vou realmente colher tudo aquilo que eu plantei. E tudo é responsabilidade minha na minha vida. Não adianta eu querer colocar muletas. E é por isso que Ma'at preside o julgamento da alma dos mortos. Porque a pena de Ma'at é tão leve, tão fluida, tão sagrada, tão divina, que na realidade, se o seu coração for mais pesado que isso, é porque não é equivalente ao que é a justiça, à essência da justiça. Entendem? A essência da justiça para aquela civilização. Né? Para aquela civilização. Então, existem inclusive as 42 leis de Ma'at nos livros dos mortos. Eu acho que no capítulo 125, alguma coisa assim, eu acho. Que fala bastante disso. E essas leis de Ma'at, elas estão ligadas com como eu disse, com as próprias leis ali dos próprios egípcios. Ela era muito importante, inclusive, para os tribunais reais. Né? Ela era muito importante na vida daquele povo. Né? Então as pessoas, eu juro por Ma'at. Cara, se você jura por Ma'at, então você está jurando pela própria verdade. Porque Ma'at é a própria verdade, ela é a própria ordem da vida. Né? Ela é inclusive essa ordem da continuidade, ou seja, a gente nasce, a gente vive, a gente padece e a gente morre. E esse ciclo sempre. Por isso que ela também é tida como uma deusa primordial, uma deusa muito antiga, que preside inclusive outros deuses. Né? Então assim... E a gente consegue perceber, estudando essas mitologias e estudando esses deuses mais profundamente, a gente consegue perceber que muitos deuses que são tidos como rebaixados são, na realidade, deuses muito antigos, que formaram aquele panteão, que são a base daquele panteão. Né? Como a gente pode ver, Ma'at, ela é tida, inclusive, como a própria luz. A luz da verdade, a luz ali de toda a ordem. Né? E isso é muito maravilhoso mesmo. Fazendo uma ligação, então, nesse passo com o nosso caminho espiritual, como eu disse, primeiramente, a gente aí já reconhece como pagãos uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? E lembrando que aqui na nossa jornadinha de estudo já passamos pelo carro, então já aí passamos por algumas provações mágicas, espirituais, experiências também, que nos fornecem aí algum tipo de poder e conhecimento sobre a nossa própria vida espiritual. Então aqui na justiça, no nosso caminho espiritual, a gente já não é mais ignorante, a ponto de saber que eu sou responsável por tudo na minha vida. Não adianta eu colocar muleta pra nada. Não adianta. Até porque a bruxaria não tem nenhum diabo pra você culpar. Né? E uma das primeiras coisas que a gente aprende é o quê? Bem, lei tríplice. Não faça pro outro o que você não quer que faça pra você. E quando você aponta um dedo pro outro, estão 3 dedos apontados pra você. Né? Você se sujeita pela lei do 3, que também tem toda uma conotação mágica, espiritual e oculta dentro da bruxaria, um poder da triplicidade dos deuses e da triplicidade de várias outras coisas, do próprio poder do número 3, né? Falando até mesmo numerologicamente. Então a gente se sujeita a esse poder triplo, né? Porque então não é só pro mal isso, entendem? Que a justiça também é um conceito meio dúbio, assim como Ma'at. Ela é por si só. É por si só, é como se a gente falasse do bem e do mal. É como se a gente falasse do mal, sabe? Mas o que é o mal? Bem, o mal está, então, inserido no conceito pessoal e individual de cada um, da experiência de cada um. E a justiça é a mesma coisa. Né? Tanto que Ma'at, ela não era tida e cultuada da mesma maneira para todas as pessoas, para todos os seus cultuadores. As próprias inscrições, orações nos túmulos, os próprios juramentos e as leis seguidas na vida daquela pessoa que morreu, quando dedicava o seu túmulo para Ma'at, lá a oraçãozinha para Ma'at no túmulo, não eram iguais. Porque a noção de justiça individual daquela pessoa é individual. Então Ma'at, ela é essa ordem geral, mas ela é também
a questão de o que é para mim essa justiça, o que é para mim essa moral, o que é para mim esse ajustamento e esse equilíbrio com o que há além, com o macro, com esse restabelecimento, né? Quando a gente está falando de uma questão de jogadas, que não é o foco dessas lives, mas quando a gente fala de jogadas e a gente está falando da justiça, nem sempre, como as pessoas pensam, é um problema na justiça, um problema com o advogado, alguma coisa que vai aparecer ou acontecer com relação à justiça da terra. Não, às vezes a justiça está pedindo um reajustamento na sua própria vida, um reequilíbrio da sua própria vida, talvez um reconhecimento das suas próprias ações dentro daquela sua realidade que você se encontra inserida naquele momento. Então entendem que a justiça, ela vai muito além do que aquilo que a gente tem como justiça, né? E ela é muito ambígua, assim como a própria justiça que a gente conhece muito levemente, né? Muito frivolosamente. A gente conhece a justiça de uma maneira muito rasa, né? Então ela se torna também algo muito ambíguo, né? Dizem que a justiça é cega, era para ser cega, né? A gente sabe que, enfim, em outros pormenores a gente entende que a justiça, ela não é muito bem feita, porque ela não é muito bem interpretada, entendem? Que o conceito de justiça, ele é tão ambíguo, tão profundo e tão antigo, né, sendo inclusive personificado como uma própria divindade, um conceito que era seguido de forma sagrada entre algumas populações, algumas civilizações antigas, porque não é só os egípcios que também têm essa personificação de uma deusa como a justiça. Ele é tão profundo, tão antigo, tão grande, que a gente não consegue nem colocá-lo em prática de uma maneira verdadeira, séria, real, né? Nem a justiça que a gente diz conhecer é a justiça essencial que precisa realmente ser feita. Inclusive, eu não me lembro onde eu li. Mas eu li uma vez sobre Maat mesmo, né? Falando que a justiça, Maat, ela é inclusive a própria palavra dita. Ela é a própria palavra dita, porque aquilo que você diz é o que você tem dentro de você. Entendem como a justiça, ela é muito... a gente precisa ler as entrelinhas desse arcano. Porque a justiça, o arcano, tanto a deusa quanto o arcano, porque eu acho que esse arcano e essa deusa, eles se fundem de uma maneira que nenhum outro falado até agora se fundiu, na minha opinião, tá? Por enquanto. Então eu acho que falar de Maat e falar da justiça no arcano 8 é quase que a mesma coisa. Então a gente... A justiça dentro de nós, o que temos dentro de nós como moral na nossa vida, é aquilo que a gente vai falar, é aquilo que a gente vai colocar para fora. Então é aquilo que a gente vai manifestar. Então é a justiça de cada um. Por isso a importância lá no Egito dos próprios imperadores, os próprios faraós, eles serem inclusive, ou serem já, ou então posteriormente serem iniciados nos mistérios de Maat, para serem os sacerdotes e sacerdotisas de Maat. Porque eles deveriam falar em nome da verdade, eles deviam falar em nome do povo, porque se um imperador, se um faraó, se um rei, se alguém do poder não estivesse em ressonância com Maat, com as leis de Maat, ele não seria um bom governante. Então era necessário que os poderosos, né, que os governantes, que os líderes, tanto religiosos como políticos, eles tivessem os mistérios de Maat, não só dentro deles, mas também, ou seja, dentro deles, porque senão eles não conseguiriam passar isso para o povo, não conseguiriam governar de uma boa forma, né? Então Maat, ela é muito importante também para a própria construção da civilização egípcia. E como a gente tem muitos resquícios, né? A gente não sabe, mas a gente tem. Então isso tudo está inserido dentro do nosso caminho. Então Maat é a própria construção da nossa moral, segundo uma bruxa, segundo um bruxo. É a construção do nosso ser a partir daquilo que a gente antes não sabia e agora a gente sabe. E o que a gente vai fazer? Qual é a nossa responsabilidade, então, não sendo mais pessoas ignorantes? Né? Porque a nossa responsabilidade, ela muda. O nosso conceito de Maat, ele muda, ele evolui, ele cresce, ele se transmuta conforme a gente vai vivenciando, vivendo e até mesmo na vida, não só magicamente. Né? A gente vai amadurecendo como pessoa, como homem, como mulher, a gente vai amadurecendo na vida. E então o nosso conceito de justiça, de moral, de ética, de equilíbrio, do que é a própria justiça e de como eu vou praticar isso na minha vida,
né? Porque a justiça ela tem que estar nos nossos atos diários também. Por isso que Maat é tão importante. Por isso que tinha culto realmente a essa deusa. Tem até hoje, né? Porque é um conceito diário, é algo diário que precisa ser feito na nossa vida individual, principalmente. Se a gente não achar esse conceito dentro de nós, essa união dentro de nós, né, esse senso de justiça, a gente não vai conseguir nunca colocar nem colocar para fora esse senso para com os outros, nem tampouco julgar se a gente é ou não injustiçado de alguém ou está passando por alguma injustiça. Ou então se sentir de alguma maneira injustiçado, você não vai saber reconhecer se você dentro de você já não tem esse conceito formado. E dentro de um caminho bruxístico, espiritual, magístico, a gente conceber este conceito moral, ético, é de suma importância, porque a gente mexe com magia também, né? Então quando a gente fala de magia, a gente vem falar muito de ética. E a ética, ela é essa questão do peraí. O que eu vou plantar, eu vou colher. E isso é o arcano 8. E isso é Maat. Né? Então, eu vou fazer um feitiço de amor para amarrar as pessoas? Será que vale a pena? Porque a partir do momento que eu amarro alguém, eu também estou sendo amarrada a essa pessoa. Lembra? Quando você aponta um dedo, tem 3 apontados para você. Então, se você dá um soco na cara de alguém, você vai estar dando um soco na cara dessa pessoa, mas você também vai machucar a sua mão. Então você não vai sair ileso disso. A lei de causa e efeito, ela tá aí a todo momento. A todo momento. A gente esquece que ela existe. Só que a gente não pode esquecer. Principalmente quando a gente tá falando de prática mágica. E aí que pega, né? Porque, ai, que legal ser bruxo, vou fazer feitiço, nananana. Mas quando a gente vai na prática, Maat fala pra nós, olha, é legal ser bruxo, é muito legal, mas também é daquele que mais se sabe, mais se é exigido, você não é mais ignorante. A sua vida agora não pode mais andar de mãos dadas com a ignorância. Agora você tem que ter autorresponsabilidade, e para se ter autorresponsabilidade é necessário autoconhecimento, né? Para você saber quais são os seus limites. Tanto para tratar o outro, tratar situações externas, quanto também para receber, ser aberto a essas situações externas, ser aberto a essas experiências das outras pessoas, né? Ao contato das outras pessoas para com você. Isso é muito importante, a gente sempre estar pensando no que as nossas ações reverberam para o mundo. O pagão, ele pensa muito isso, né? De uma forma geral, porque a bruxaria, o paganismo, é um dos preceitos, esse é um dos preceitos. A gente também está muito ligado com a terra. A justiça também está muito ligada com a própria terra, né? Isso é muito bonito de se ver, com a própria terra. Então, nós somos ecoespiritualistas, né? Nós somos os ecochatos, as pessoas dizem, porque somos, né? Então, a gente sempre está pensando, peraí, o que eu vou fazer que vai reverberar de bem ou de mal para o mundo, né? Do bom, na verdade, de bom ou de mal para o mundo. Porque lembrem-se, não é só coisas ruins, são coisas boas também. Então, aquilo que você plantar de bom, você também vai colher de bom. Não é a lei tríplice, a lei do retorno, né? A lei de Maat, ela não serve só para coisas ruins, para te dar um puxão de orelha ou para te colocar um freio de mão, né? Não é só para isso que a lei do retorno serve. Agora, se você se autoconhecer, saber a sua justiça e saber fazer o ajustamento, que é a essência da justiça, né? O ajustamento necessário. Que ajustamento é esse, Pandora? Do micro com o macro, né? Se você souber fazer esse ajustamento necessário, reequilíbrio na sua vida externa, com certeza você vai plantar coisas boas, você não vai estar preocupado em plantar coisas ruins. Ah, mas quer dizer que eu nunca vou plantar coisas ruins? Claro que não, porque a gente não está num caminho linear. A vida não é linear, né? E a gente vai falar disso já nos arcanos próximos aí, a roda da fortuna. Vem nos falar que a vida não é linear, ela é sempre esse jogo de luz e sombras, né? Mais e menos. E lá em cima e lá embaixo também. Vida e morte. Então a gente vai ter momentos onde a gente está assim, evoluindo muito espiritualmente, nos autoconhecendo bastante, felizes com o nosso desempenho espiritual, né? Ali conseguindo cumprir a nossa cartilha de tarefinhas, nossas metas, dando check em todas. Só que vai ter momentos também em que estaremos em declínio. E falaremos, poxa, então tudo que eu tô plantando agora eu vou colher também, né? Toda essa tristeza, tudo isso, sim, vai colher também. Essa consciência já muda tudo.
Entendem? Que se você tiver essa consciência num dia, por exemplo, que você está triste, vamos supor, isso, não só isso, claro que não, mas essa consciência, esse poder de saber disso, pode fazer o seu dia mudar, a sua atitude mudar. Poxa, então não quero colher isso, não quero que a minha vida fique assim, não quero. Porque eu alimento isso, eu sou responsável por tudo na minha vida, né? Eu sou responsável, inclusive, por deixar o meu coração leve ou deixar o meu coração pesado. Como você vai querer que Maat receba o seu coração? Você quer que ela receba um coração leve, igual a pena? Ou você quer que ela receba um coração pesado? Um coração pesado, cheio de mágoas, cheio de coisas do passado, cheio de rancor, cheio de ódio, né? Então, cheio de nenhum autocuidado, nenhum amor próprio com você mesmo, né? Porque a falta de amor próprio faz o coração também ficar pesado. Porque a partir do momento que a gente tem o amor próprio, a gente automaticamente quer o bem para nós. Então a gente procura coisas que deixem o nosso coração leve. E isso é a conexão com o Maat, né? A gente saber ajustar a nossa vida com aquilo que está além. Não é a gente ser florzinha e fadinha o tempo todo, gratiluz o tempo todo, não, porque isso não vai acontecer. E a gente nunca vai conseguir estar alinhados totalmente 100% com o conceito de Maat na nossa vida. Não vamos conseguir, porque é um conceito muito divino. Ainda não alcançamos isso, mas podemos ir praticando aos pouquinhos, né? Dia a dia. Maat é dia a dia, justiça é dia a dia, lei de causa e efeito é dia a dia, porque ela é. E a gente precisa estar em equilíbrio, em ajuste justamente com essas leis. Entendem? Eu espero que vocês tenham captado e que tenha dado muitas fichas e gatilhos em vocês, porque foi uma live bem gostosa. Eu adoro falar desse assunto, né? As pessoas falaram aqui, vamos ver o que falaram. Bom dia, gente. Tudo bem, tudo bem? Nossa, quantas! Ai, que delícia, gente. Bem, Guguinha falou várias coisas. A correção sobre Isfet. Isfet não é divinado e nem tido como irmã de Maat. Isfet é a total negação de Maat, é condenado por completo e é justamente o caminho para a inexistência da criação. Nossa, que bacana, não sabia disso, não sabia mesmo. Que bacana que você me corrigiu aqui. A gente até inclusive poderia fazer uma live juntos, hein, Guguinha? Por favor. Isfet não é sobre o caos, é sobre inexistência. O caos existe, tem Maat. Um ótimo exemplo de caos em Maat é o Deus Set. Verdade, realmente. Se a gente for pensar, né, até redundante, né, falar, não, mas Maat é a própria ordem. Sim, mas para existir a ordem tem que existir o caos, né? Real isso. É uma pena com uma carga bem pesada. Sim. Bom dia, bom dia. Deixa eu falar com... Ai, gente, peraí. Aqui. Calma, que tá difícil. A magia que se relaciona... A palavra dita, eu não sei falar como fala, gente. Reca, não sei como se pronuncia, né? A magia que se relaciona diretamente com Maat. Exatamente, a magia se relaciona diretamente com Maat. Eu acho isso muito interessante, né? Se liga totalmente ao que a gente estava falando antes, sobre a ligação bruxística do arcano com a nossa vida. Ambos sempre estão na barca de Ra. Verdade, né? Ra também tem ligação familiar com Maat, né? Corrija-me se eu estiver errada. Exatamente, Maat não tinha um culto formal, mas todas as pessoas cultuavam informalmente Maat a todo momento, sim. Uma live juntas, eu topo muito! Eva, vamos fazer, eu quero, vamos marcar uma live sim, gente, quero. A gente poderia falar sobre divindades egípcias, o que você acha? Ai, amo! Vamos, eu vou te chamar em box, daí a gente marca. Gente, amei, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã sem falta, prometo, juro juradinho, que amanhã sem falta a gente vem de novo com o 22 dias com tarô e bruxaria, tarô das deusas universais, por Maria Karate. Vale muito a pena, tá, gente, esse deck. Para estudo também vale muito a pena. E amanhã é o Arcano 9, o Eremita. E eu não sei. Sei sim. O Eremita é Hecate, a rainha das bruxas. Falaremos sobre a queridinha das bruxas amanhã.
o Eremita e a deusa Hecate, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Outros arcanos estão no IGTV e também no canal do YouTube. Em setembro vai começar outra turma de curso de tarô completo, arcanos maiores e menores comigo. Quem se interessar, chama inbox, tá bom, meu povo? Um beijo. Até mais tarde. Até mais tarde não, né? Até amanhã. E uma ótima quinta-feira para todos. Beijinho. Tchau, tchau.